De vez em quando, a vida nos prega peças, testando até o limite nossa força e coragem. Escolhe para nós os caminhos mais tortuosos, cheios de buracos e pedras, das grandes e pequenas. Às vezes, nos permite chegar longe, talvez a fim de renovar nosso ânimo, para em seguida nos pôr diante de uma enorme muralha que impede de enxergar o outro lado. E vem a pressão, e vem a angústia, e vem a frustração. Nessa estrada chamada jornada, somos vítimas de emboscadas e armadilhas. Paramos diante de encruzilhadas, sofremos injustiças, recebemos notícias não tão boas. Todo tipo de infortúnio acontece. Assim, parece inevitável, em algum momento, vamos nos decepcionar com nós mesmos. É então que se torna crucial exercer o auto-perdão, tratando a si próprio com um pouco de bondade. Talvez a desilusão seja consequência de uma decisão precipitada, de uma escolha que o tempo se encarregou de demonstrar. Isso quer dizer que a tal decisão foi tomada com as informações disponíveis na época, com base nos conselhos que então podíamos ouvir. Logo, não faz sentido seguirmos nos torturando, ruminando o que ficou no passado. Há uma pesquisa bem interessante de um estudo chamado Leaves que diz que o sentimento de culpa é quando nos julgamos negativamente ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões ou padrões impostos pela sociedade. Sabe quando a gente passa por uma situação e, ao nos arrependermos por qualquer motivo, queremos sair correndo porque estamos envergonhados? Outras vezes, em vez de vir o sentimento de vergonha ou junto a ele, aparece aquela sensação de raiva de si mesmo ou da situação, junto com um pensamento do tipo: por que eu fiz isso? Assim como as diferentes emoções que sentimos, a culpa tem a função adaptativa, ou seja, ela é a própria natureza humana. Há uma região do nosso cérebro chamada sistema límbico que é responsável por todos os nossos julgamentos morais e também pela sensação de culpa e vergonha. É quando sentimos aquele misto de preocupação e remorso que faz com que repensemos sobre as nossas atitudes depois que elas foram tomadas. Os psicopatas, por exemplo, que também são conhecidos como sociopatas, não sentem o remorso de ter feito algo ruim para o outro por não ter empatia. Você não consegue esquecer a danada da escolha que fez? Vive atormentado, assombrado por ela? Tudo bem, isso só demonstra que você é humano. Esse excesso de culpa, porém, não traz nada de bom. Só agrava a ansiedade e diminui a confiança e a autoestima. Você precisa definitivamente entender uma coisa. Você precisa perdoar a pessoa que você foi no passado. Compreenda de uma vez por todas que ela não tinha a maturidade que você tem hoje. Não a julgue, não a condene. Tudo o que a sua versão do passado precisa e espera de você é compaixão e empatia. Pare de olhar para o que passou com lentes de crítica e de arrependimento. Entenda, isso não vai te ajudar em nada. Uma vez que você já identificou onde errou e o que não pode repetir mais em sua vida, o melhor a fazer é encher a alma de gratidão pelos aprendizados e tocar o seu barco. De que adianta brigar com o tempo se é simplesmente impossível fazê-lo retroceder? Por que se manter tão preocupado com o ontem, imaginando como tudo poderia ter sido caso a decisão tomada fosse outra, se ela jamais o será? É um lamento tolo, sinal de imaturidade, até de estupidez. O passado não mudará, tampouco fará algo pelos propósitos que você ainda tem. Nesse contexto, o que fazer para se perdoar e seguir em frente? Convencer-se de que você fez sim o melhor que podia nas condições e com as informações que tinha no momento. Aceitar que fez a coisa certa dentro do contexto. O resto não importa.
A maior parte das decisões mais relevantes nunca são confortáveis e outras tantas se mostrarão equivocadas. Acontece com todo mundo, mas em dado momento as pessoas compreendem isso e se perdoam. Então perdoe-se. Deixe para trás essa sombra que tem acompanhado você. Retire das costas o peso excessivo da culpa e da frustração. A vida deve ser vivida ação por ação, entende? Jubile-se a cada sucesso, regozije-se a cada superação, pois cada avanço significa que você está mais próximo de realizar os seus sonhos. Haverá, claro, obstáculos, haverá também necessidade de tomar outras decisões difíceis e sem muito tempo para refletir. O que há de fazer? Um bom começo é agir com autocontrole e pautado no senso de justiça. Fez outra escolha ruim? Olhe para o que você tem em mãos e observe outra ação imediatamente. Tomar o lugar da anterior. Uma que melhor se adapte ao que você está construindo para si. É vida que segue. Se perdoar os outros não é tarefa fácil, mais difícil ainda é perdoar a si próprio. Quando se trata das nossas próprias ações, vem à tona, além da frustração, um sentimento terrível chamado arrependimento. E tudo é pior para quem encara o auto-perdão como fraqueza, incompetência, bobagem. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Da pessoa menos espiritualizada a mais sábio erra. Fazer o quê? Extrair das experiências as lições, ressignificar a culpa, lidar com mais maturidade, ou seja, deixar o problema onde ele está, no passado, e abrir espaço para que as coisas boas do presente sejam desfrutadas. É pensar no futuro sem ervas daninhas que prejudiquem as mudinhas em pleno crescimento. Deixo a propósito uma breve reflexão que chegou até nós do imperador Marco Aurélio. É uma pena que isso tenha acontecido? Não, é uma sorte que tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso. Não arrasado pelo presente ou com medo do futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos. Aceite sem arrogância ou culpa altos e baixos, as bênçãos e as maldições que o universo lhe impôs. Mas coloque paixão em tudo o que você fizer e seja bondoso consigo mesmo, sem se render à vitimização. A vida sempre retoma seu curso e fica mais leve quando aprendemos a nos perdoar.